é altíssimo nível também. Hoje a gente tem aqui doutora Cortiz, o Thomas Corontai, que é do grupo que trabalha com o pessoal do Convergências, aí, que inclusive a gente está no meio aí, o pessoal do Conclave também, que é um grupo hoje que representa mais de 50 movimentos civis no Brasil. O Thomas também é do movimento federalista e também é autor, o Convergência, junto com o movimento federalista, da Ação Popular, que pede o voto no papelzinho, no caso da gente não conseguir efetivar o 100% do voto impresso. Então, Thomas, eu vou passar para você, para que você possa, falando a respeito desse processo. Enquanto isso, a gente vai aguardando o pessoal, né? Porque também tem não só essa questão do teu, mas tem os outros processos que já foram adentrados também no TCU e até na OEA também. Então, são coisas que a gente já vai colocando na discussão e aí também a gente já vai levando também o nosso nível dentro do nosso foco, que é urnas eletrônicas e o voto 100% impresso. Né? E fora Smartmatic? Essa questão da ação popular pela cédula, que a cédula venha a substituir a urna eletrônica que não está em conformidade com a lei, ela está sendo preparada, cuidadosamente preparada, e nós vamos dar entrada nisso provavelmente segunda ou terça-feira, tá? Qual que é o objetivo, o fundamento desta ação, principalmente o fundamento? Estão todos ouvindo aí? Está tudo ok? Alô? Todo mundo ok? Todo mundo ouvindo? Joaquim, todo mundo ok? Vamos lá, então. Então, a questão é a seguinte. A Lei 13.165, que foi assinada em 2015, fala que o voto tem que ser impresso, né? Ou seja, todas as urnas deveriam já estar com o voto devidamente preparado para ser impresso, porque assim manda a lei, e assinada em 2015, ainda pela então presidente, né, Dilma Rousseff. Então, acontece que fiz uma pergunta sobre o que acontece se uma urna eletrônica falhar ou faltar luz, enfim. O que acontece? O eleitor ele precisa votar na hora, né? O eleitor não pode passar para o dia seguinte para votar, certo? E aí eu pensei, bom, vamos procurar no TSE qual é a solução, né? E o próprio TSE tem a solução. Né? Chegou a doutora. Consegui. Ótimo. Não é fácil. Só para o TSE que é fácil. Pois é. Então, nós estamos aqui explicando a questão da ação popular e se os demais me permitem, para a doutora Maria Cortiz acompanhar, eu comecei agora há pouco, né? Então acho que dá tranquilo para a gente repetir a fundamentação dessa ação popular, né? Então, repetindo, a Lei 13.165 fala sobre a obrigatoriedade, né, do voto ser impresso em todas as urnas, e já a partir das primeiras eleições que seriam agora em 2018, ou que serão agora em 2018. Ocorre que eu resolvi fazer uma perguntinha muito simples, para mim mesmo. Tá, mas e se a urna... tudo bem, Dalmo, chegou finalmente. Se a urna chegou, a urna não funcionar no dia da eleição, por faltar luz, por quebrar, não funcionar, enfim, qual é a providência, qual é a contingência, né, que o TSE adota? É muito simples, procurei no site do TSE e encontrei lá uma resolução. Eu não estou bem certo agora do número, o número longo, se não me engano, é 22.403, alguma coisa assim, mas é uma resolução assinada em 2010, e essa resolução diz claramente que se a urna não funcionar, terá que ser substituída por outra urna, e também, se não funcionar, chamada urna de contingência, vai ter que ser substituída pela cédula
em papel com uma urna de lona. Ou seja, o TSE já tem a própria solução, já tem a própria resposta, só que eles esconderam isso, né? Então, para mim ficou muito fácil, muito claro, realmente, de resolver esse problema das eleições no Brasil. Querem fazer só 5% das urnas eletrônicas? Não tem problema. Pode fazer 5%, 2%, 1%, 0,5%, não tem problema nenhum, porque o TSE vai ter que cumprir a lei. A lei diz que a urna tem que ter o voto impresso, ou seja, vai ter que ter uma impressora acoplada, né? E essa impressora, se ela não estiver acoplada numa urna, numa determinada seção, essa urna toda vai ter que ser substituída pela cédula em papel. Por quê? Porque não está em conformidade com a Lei 13.165. E a própria resolução do TSE manda substituir. Então, o que é necessário fazer? É necessário que a Justiça obrigue o TSE a cumprir a própria lei que o TSE criou. Simples assim, né? Então, se eles vão fazer 5%, 10%, 3%, 1%, eu estou pouco me lixando, tá? O que eu não estou me lixando, estou realmente preocupado, é com o valor das impressoras, R$ 2.300, quer dizer, preço de R$ 2.300, que não vale nada, né? Não vamos falar em valor, vamos falar em preço. Isso aí sim realmente tem que ser combatido. Tem que ser combatido o pregão, tem que ser combatida a Smartmatic, tem que botar para fora essa empresa do Brasil, tem que prender os seus diretores, os diretores que estão no Brasil, as empresas coligadas. Enfim, isso aí nós estamos tomando as providências também. Eu sei que tem várias pessoas, a doutora Maria Cortes, doutor Eduardo Cubas, né, da UNAJUF, está todo mundo brigando, Marcos Mariano brigando lá junto ao TSE diretamente, a Bia Kiss, enfim, o Rua Brasil na rua, né? Quero fazer uma homenagem ao Rua Brasil pelo trabalho simbólico que tem feito na frente do TSE, embaixo de chuva e tudo mais. Isso tem valor, isso não tem preço, isso tem valor. Muito bem. Então, esta ação popular que nós estamos dando entrada agora na segunda terça-feira, que está sendo patrocinada pelo Dr. Rafael Panichi, do Movimento Brasil, está atendendo ao Convergências, ou seja, várias pessoas assinaram essa ação. Esta ação, ela poderá, no meu entender, e com toda a humildade do mundo, resolver o problema da eleição no país, né? E quem sabe ser a primeira etapa para nós extirparmos do cenário do processo eleitoral brasileiro essas malditas urnas eletrônicas, que estão sendo abandonadas nos Estados Unidos, são proibidas de ser usadas na Alemanha, cujo preceito básico é se um técnico, se é necessário um técnico para contar voto, para fazer auditoria, e nenhuma pessoa simples que saiba contar 1 mais 1 igual a 2 pode fazer parte do processo, então esse processo não é válido, não tem transparência, né? No Japão é usada a cédula de papel. Quer dizer, nós não estamos adiantados, nós estamos no outro lado da casinha do cenário democrático, do cenário de eleições honestas. E nós temos que voltar para a casinha correta, que é usada pelos países mais adiantados. Aí sim nós estaremos realmente num processo de democracia com transparência, com eleições honestas. É simples assim, simplesmente substituir a urna que não está em conformidade com a lei pela cédula de papel. Ponto final. E o TSE já tem isso. Um detalhe, nós não vamos precisar gastar 2,5 bilhões de reais com urnas, não vamos ter que esperar até 2030, né, para ter todos os votos impressos, não vamos precisar gastar os 250 milhões de reais que foram disponibilizados agora pelo Orçamento Geral da União para fazer 30 mil impressoras a um preço astronômico e feito por empresa estrangeira. Quer dizer, nós vamos matar uma série de coelhos numa cajadada só, me perdoe os veganos. E é isso, meus caros. Pois é.
Muito bem. O Dalmo chegou aí, Dalmo, doutora Cortiz, prazer em tê-los aqui no Hangout. Os probleminha técnicos sempre tem, né? A gente não é rede de grande porte, aqui, a nossa redinha aqui é pequenininha, mas ela é forte também, né? De outro jeito. Aqui não é fake news. Eu queria passar pro Dalmo. O Dalmo é o cara que abriu os olhos da gente lá atrás, 2013, começou o Dalmo a bater e falar sobre Smartmatic, sobre essa entrada dessa empresa venezuelana no Brasil. Dalmo, eu queria passar para você e você fazer mais ou menos uma retrospectiva. Lógico, o tempo é curto, mas se você fizer essa retrospectiva do trabalho que foi feito, e eu trabalho não só a nível nacional, o trabalho que você fez aí nos Estados Unidos, o trabalho que você fez em Portugal, em Oslo também, aí está faltando o Hugo lá para falar sobre o grande trabalho que tirou o Nobel da Paz da mão do Lula, que foi graças a esses conclaves. E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque para nós é motivo de orgulho ter você aqui na nossa turma aí, sabia? Obrigado. Eu acho que o crédito vai realmente para as formiguinhas que fizeram todo o trabalho, principalmente do conclave, tá? As pessoas que configuraram esse grupo determinado de pessoas que, desde um princípio, acreditaram no potencial da nossa mensagem. E eu posso ir bem lá atrás, e aqui eu tenho dois expoentes daquela época, que é a doutora Cortiz, né, e o Thomas, principalmente, que estiveram comigo lá em Washington, que depois de Lisboa foi o primeiro grande, eu diria, momento internacional que nós tivemos. Ali nós tivemos toda a imprensa disponível, filmaram tudo, não divulgaram, mas filmaram tudo, inclusive a CNN, ok? Então não é que a mídia não saiba dessa história, o que existe é um acobertamento, principalmente no Brasil. É um prazer agora a gente ver o antagonista mudar de opinião, porque não muito tempo atrás eles diziam que tudo não passava de teoria de conspiração. O diferencial é realmente o Dantas, que abriu os olhos e viu que aqui nós não inventamos nada, são os fatos, ok? A Smartmatic, ela é uma arma que foi criada para ganhar eleições. Quem controla a Smartmatic ganha eleições. E no Brasil isso não é diferente. Só que no Brasil ela é controlada pelo TSE. O TSE é uma oligarquia, ok? É uma oligarquia controlada pelo judiciário. Porque o grande problema do Brasil é a impunidade. E essa impunidade, ela é prestada e vendida pelos STF. O grande mal do Brasil é o sistema judiciário, ok? Não é, o sistema político é simplesmente um sintoma, ok, da podridão, ok, da ética do brasileiro em geral, ok? Isso vai muito contra nós, como um povo, ok? Mas o maior problema do Brasil é a impunidade. Esse é o câncer no Brasil. Então, eu prefiro passar a palavra para a doutora Cortiz, que ela tem muito mais idoneidade que eu para falar dessas coisas, que ela vem lutando contra o TSE há muito tempo, ok? E a pessoa que realmente confrontou ali, ó, cara a cara, todos esses sujeitos. E depois também eu quero ouvir o Hugo, né? Porque o Hugo, ele foi o que nos deu a prova cabal através da Newcomb Benford Law, okay, as provas que necessitávamos para que as pessoas abrissem os olhos. Então eu passo a palavra à doutora Cortiz e ao Hugo. Com vocês. Boa noite, é um prazer estar com vocês de novo, tão perto, né, poder estar falando de novo desse assunto. Smartmatic é uma coisa que a gente não pode esquecer e o TSE não nos deixa, infelizmente, esquecer dessa empresa, né? Porque ele está sempre tentando colocar ela na nossa vida de uma forma ilegal.
Bem, esse ano não foi diferente, a licitação foi uma catástrofe, mas antes disso eu quero falar do TSE para nós, lembrar do TSE. Nós temos um judiciário que conjuga todos os poderes e nós criamos aqui um monstro, nós deixamos que a situação se avolumasse de tal forma que hoje, se não formos mais atentos e não levarmos esse assunto a sério até para as ruas, de uma forma democrática, de uma forma institucional, nós não teremos êxito, porque o TSE ele se agigantou tanto nesse poder que hoje fica muito difícil a gente combatê-los. Vocês podem ter ideia, assim, que eu estava assistindo o vídeo do teste que foi feito essa semana com as impressoras, e o rapaz, a pessoa que estava apresentando, ele estava dando risada. Ele parecia que ele ria da gente, do povo brasileiro, porque ele falava, olha, pessoal eleitor, quem manda aqui somos nós. Vocês não têm como conseguir que o TSE julgue legal uma norma que ele mesmo fez. Vocês não têm como conseguir aqui que uma licitação seja cancelada, porque essa licitação foi feita por quem julga. Então eu fiquei muito triste e eu queria assim pedir para o brasileiro, para o eleitor, para que ele prestasse mais atenção nas atitudes do TSE, porque o TSE o Dalmo disse, uma oligarquia. Eu entendo que o TSE seja um quarto poder. Ele é um poder autônomo, com autonomia financeira, inclusive, porque ele próprio delega, ele pede o valor da verba que ele quer, então ele tem autonomia total, e ele tem uma autonomia muito maior, que é a autonomia política, porque ele julga os parlamentares que vão se candidatar para as eleições. Então, além de todo esse poder que ele tem de Estado, que seria operacionalizar a eleição, fazer lobby, fazer as próprias leis e julgar, ele ainda tem a questão política, que ele vai decidir a vida dos parlamentares que se candidatarem. Então, o povo brasileiro, o eleitor, tem que prestar bem atenção se esse órgão é um órgão necessário para o país. Se esse modelo é um modelo necessário, se esse modelo ele está trazendo benefícios ou emperrando ou nos jogando fora da democracia. Então, é uma questão que, eu não digo que ela vai ser resolvida agora, mas pelo menos para começar a se pensar nesse assunto. Porque nós temos, por exemplo, a Justiça Federal, nós temos a Receita Federal, nós temos o INSS, que são órgãos administrativos que poderiam dar exemplo para a criação de um novo órgão que pudesse controlar as eleições. Saindo desse órgão, nós teremos o poder judicante, que seria um judiciário, que poderia ser esse mesmo que existe, e esse órgão não teria a capacidade de conjugar todos os poderes. Então, eu acredito que isso tem que ser pensado. Mas a gente tem hoje. A Smartmatic, ela já tem tentáculos muito grandes na administração pública, não é só no TSE que ela está. E nessa condição, o TSE se sente muita vontade para contratar a Smartmatic. Vocês têm que lembrar que em 2012, a Smartmatic não participou de uma licitação, que seria para mexer com as urnas, para carregar urnas, esse tipo de trabalho mais operacional. Ela não participou da licitação, a Smartmatic International Corporation. Quando foi feito o primeiro termo aditivo, que foi um mês depois, essa Smartmatic Corporation entrou no contrato. Então, ela não participou, mas entrou. Então, é uma ilegalidade que ninguém tomou nenhuma providência. O TSE não se constrangia de maneira nenhuma quando a gente falava isso. Em 2014, a licitação foi cancelada porque eles não conseguiram preço, mas mesmo assim, ela foi para os estados. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo,
O mesmo contrato que custou 1.600.000 no ano anterior, custou 11 milhões em 2014. Então, ela entrou sem licitação e ainda levou um bom dinheiro. Na licitação desse ano, eu tenho para mim que a fraude, assim, ela está da mesma forma que a fraude anterior, é uma licitação fraudulenta, é uma empresa que não pode trabalhar no Brasil, mas o TSE não está incomodado com isso. Só que agora, eu acho que a gente está começando a pensar o que isso pode acarretar para a nossa soberania, porque o TSE não tem compromisso nenhum com isso, ele não está preocupado. Ele tem que rodar um programa nas urnas, esse programa tem que dar um resultado e ele tem que dar satisfação para o povo disso. Se o eleitor vai saber para onde foi o seu voto, não é importante. Se o eleitor vai saber se aquele candidato realmente ganhou, também isso não é importante. Se tem um monte de empresas, um monte de estrangeiros, empresas internacionais e pessoas sabendo da forma como o processo eletrônico é conduzido, também não tem problema. Isso não é a preocupação do TSE. Então, essa licitação, ela começou errada. A Smartmatic Corporation não tem autorização para trabalhar no Brasil. Segundo a pregoeira me disse, ela não tem vínculo jurídico nenhum com o país. Ela não está subjugada à lei brasileira, mas isso não tem problema. Por quê? Porque no edital, eles já colocaram no item 2.1.2, isentando essa empresa de ter que apresentar a documentação que está obrigada pela Lei 8666. Então, se vocês lerem o artigo, ele já fala, no caso de formação de consórcio com empresa estrangeira, eu acho que isso daqui quer dizer, olha, a Smartmatic vai ganhar, e quando ela ganhar, os documentos equivalentes que ela deveria apresentar de acordo com a lei, ela poderá substituir por documentos equivalentes de seu país de origem, devidamente autenticados pelos respectivos consulados ou registrados em cartórios de títulos e documentos. Isso, para mim, já é um indício que a Smartmatic já seria a empresa vencedora. Então, esse ponto, para mim, é muito claro. E mesmo esse artigo, ele já diz que a empresa não vai se submeter até que entregar o decreto, que fala o 28.5 da Lei 8666, fala que a empresa estrangeira, para funcionar no país, ela tem que ter um decreto do executivo. Então, esse artigo, ele já isenta a empresa de ter que apresentar esse documento. Olha, substitui por documentos que são equivalentes no país de origem deles, tá? Ou registrado no cartório de títulos e documentos. Registrado aqui, eles não têm. Porque a pregoeira já me falou que eles não têm nenhum vínculo aqui e que eles não têm filial e isso não tem importância. Por isso, ele estaria dispensado do edital. A outra coisa que me faz crer que essa empresa já tinha certeza de ter ganho a licitação é que a licitação foi feita por bloco. Então, você teria que ter uma empresa que fizesse todo o serviço, mesmo que ela fosse dividida em consórcio. Só que a segunda empresa que entrou, que eu discuti muito com o Cláudio isso, durante esses dias aí do pregão, ela podia fornecer até santinho para festa de macumba, essas coisas todas, né? Papel higiênico. Extrato de tomate, papel higiênico, urna eletrônica, jatinho. Não tinha nada, mas absolutamente nada a contribuir com o processo. O mapa aqui que eu montei dessa empresa. Eu tenho ela aqui, ó. Eu sei tudo como é que é a ligação dela, inclusive com a própria Módulo também, viu? Que tá tudo interligado aqui também, tá? Então, e essa empresa, ela conseguiu se habilitar, mas ela não tinha a capacidade técnica, e mesmo assim ela se habilitou. Então, foi uma farsa do TSE para colocar uma empresa que tinha a aparência de poder concorrer, mas ela não tinha. A única empresa que podia ganhar era a Smartmatic mesmo, e para que ela não tivesse que se submeter à Lei 8666, surgiu o 2.1.2. Aí eu estava lendo o edital agora, eu vi que também, que eles falam muito que o software, no edital, eles falam que o software tem que ser entregue no território nacional. Como eles sabiam
que o software seria desenvolvido por uma empresa estrangeira. Eu não sei, tem que perguntar para eles, mas eles já estavam prevendo isso. A gravação do firmware, ele vai ter que ser em solo nacional. Eles falam isso. Então, para mim, eles já sabiam que a Smartmatic iria concorrer e já tinham prometido para ela o contrato, tá? Só que essa empresa não pode trabalhar no Brasil. Ela não tem autorização. O TSE não pode, ele não tem capacidade jurídica para dispensar a empresa estrangeira que tem obrigação legal de apresentar documento. Ele não pode, esse artigo 2.1.2 aqui do edital é totalmente desválido, se é que pode se chamar desválido, é ilegal. Ele não pode impor tirar uma obrigação e colocar uma empresa no território nacional que vai desenvolver um software em Barbados, porque ela não tem sede aqui, ela não tem onde fabricar o software aqui. O software vai ser fabricado em Barbados e ela vai trazer para apresentar no território nacional conforme artigo 18.1 do edital. Então, para mim, tenho que a licitação foi direcionada, a Smartmatic já sabia que ia ganhar, e eles vão fazer tudo para que isso aqui permaneça. Só que eles não estão preocupados, eles não estão preocupados, eles não têm nenhum compromisso com a segurança nacional, com o dinheiro que vai ser gasto, e se essa empresa vai cumprir realmente essas obrigações que ela pôs aqui. Porque eu estava também pensando nessa situação, depois a Cláudia, se ela puder entrar nesse assunto que não é minha praia é licitação, como fica a capacidade tributária dessa empresa? Porque eles falam também no edital que ela vai ter que, o software é uma propriedade intelectual, e que eles só vão pagar mediante a apresentação da nota fiscal com comprovante de pagamento dos tributos. Como que uma empresa que não tem sede, não tem responsabilidade tributária no país, ela vai estar vinculada a tributo brasileiro? Quer dizer, eu aqui na minha cabeça, eu não sou da área penal e muito menos... Quem vai fazer isso é a empresa nacional. Quem vai fazer essa parte é a empresa nacional, que é a líder do consórcio. Foi tudo articulado, como você falou. Já está tudo planejado de antemão. Então, mas o edital fala que quem vai desenvolver o software é a corporation. Então, eu estou achando que nós estamos resvalando para um descaminho. Por quê? Quem que vai recolher esse imposto? Eles vão vender... O consórcio funciona junto e quem recolhe o imposto é a empresa nacional, a Smartmatic do Brasil. Essa está sediada no Brasil. E ela está atendendo, eles montaram um consórcio de forma a atender exatamente o que está exigindo o edital. Os dois foram escritos juntos, o edital e o contrato de consórcio. Isso está na cara que foram escritos ao mesmo tempo. Foram escritos pelas mesmas pessoas, com certeza. Não, eu acho que é muito, assim, relativo. Eles pensaram que vão enganar o mundo com isso. Porque está muito claro para mim aqui que eles dispensaram a documentação, gente. Ela não pode trabalhar aqui. Como que essa empresa vai fabricar um software aqui? Por isso que a gente tem que investir na tentativa, né, pelo menos, de anular esse pregão. Isso é o mais importante para a gente conseguir no momento de efeito prático. É o mais importante. Isso aí, eu acho que a gente tem elementos de sobra que demonstram que isso daí foi totalmente manipulado, foi direcionado, de todas as formas que você possa imaginar. Tá? Inclusive isso que você abordou, a questão do consórcio, a questão da firma ser em Barbados e tudo mais, isso daí já foi previsto. Eles, quando fizeram o edital, eles já fizeram em conjunto com outras pessoas que, em paralelo, estavam fazendo toda a documentação para Smartmatic poder se habilitar e ganhar. Cláudio, até essa dispensa aqui foi uma forma deles se fartarem, né, em fazer uma licitação e deixar a empresa entrar. Eu fiz a semana passada, eu fiz uma representação para o TCU, pedindo anulação por essa questão, né? Mas não tinha acontecido ainda a delegação, a procuração que foi dada pro sul-coreano. Mas eu achei legal também, ó. Tem um sul-coreano e um americano, os dois têm botões. Então a briga vai ser feia aqui no país, né? Não,
Não, vai, os dois têm botões. Mas você veja, a pessoa não tem vínculo, a Smartmatic não tem produção, ela não tem parque, ela não tem pessoal para fazer esse serviço. Então, ela colocou esse tutoriano, uma pessoa que já está sabendo de todas as regras e todos os softwares, pelo edital, todos os softwares, o código, as informações confidenciais foram repassadas para essas pessoas. E o que eu vi também, que foi bem sério, é que o TSE ele exige que eles sigam os mesmos padrões da nossa urna. Então, o firmware ele vai ser programado com os mesmos defeitos da urna eletrônica. A criptografia, como o Diego fala que é uma porcaria, a cifração. Eles falam, inclusive, assim, ó, a cifração tem que ser no hardware. A chave pública vai ficar no hardware. Então, essa empresa, ela veio também com o compromisso de manter a porcaria que é a nossa urna. Vai ser igual a impressora, vai ser igual a nossa urna. Então, ela foi escolhida a dedo, na minha opinião, para que ela mantivesse a situação do jeito que está. Porque nós vamos ter dois mecanismos. Um é a urna que teria que estar emitindo um resultado, e o outro um resultado diferente. Mas pelo que eu vi, eles estão colocando a mesma regra, a mesma forma de escrever os programas, os mesmos vícios na impressora também. Então corremos um risco com essa empresa. Com relação à soberania nacional, porque tem muita gente sabendo como funciona a urna, foi repassado para esse pessoal todas as informações confidenciais para ser feito o interface da urna 2015 com a impressora. O preço foi superfaturado. Eles não estão conseguindo fazer, pelo jeito, o código, o QR Code, mas mesmo assim, na ata, que vocês estavam lá, eu li a ata agora. A ata não fala nada que aconteceu, que deu problema, que eles não conseguiram emitir o código, o QR Code. Fala que está tudo bem, que foram feitos todos os testes, está tudo ok. Então, eles vão passar um trator e vão continuar nessa licitação. Eu fiz essa impugnação para o TCU e vou acompanhar. Agora vamos ver se a gente consegue anular. Eu ainda tenho mais alguma coisa para falar, mas é da Flextronic também, que aí, olha, eu acho que a coisa é bem, bem grave, viu? Porque eu li o edital também, quem vai controlar a Smartmatic é a Fundação Roberto Archer. A Fundação Roberto Archer está recebendo do TSE para fazer esse serviço, que ela já recebeu uma vez e agora ela está recebendo de novo. Só que esqueceram que pagaram 7 milhões para o Instituto FIT, o Flextronic. E ele nem sequer vai fiscalizar esse contrato. Então, esses 7 milhões foram por ralo mesmo. Eles já colocaram um outro instituto para tomar conta desse galinheiro. Doutora Maria Cortes, me permita só colocar uma questão aqui. Essas empresas que participam aqui em nome da Smartmatic, coligadas, enfim, elas não teriam que ter, segundo a Lei 8666, capacidade, demonstrar capacidade técnica, quantidade de funcionários, volume fiscal de movimentação, faturamento, etc., demonstrar que a empresa tem capacidade, tem tamanho para fazer isso? Normalmente sim, no mundo comum sim, só que no TSE tem um artigo no edital que poderão ser subcontratados as fabricações tal. Então eles, olha, não precisa, a Smartmatic não precisa fazer nada, ela pode terceirizar tudo. Eu acho que foi isso que a Cláudia quis dizer, que já tem toda uma situação de mancomunamento em relação a isso. Então, numa situação normal e subjugada, a Lei 8666, eles teriam, sim,
E nem poderiam subcontratar por força da segurança nacional. Mas nessa licitação foi feita com a Smartmatic para alguma razão, mas ela pode esparramar essa prestação de serviço para quantas empresas ela quiser. E desde que ela justifique para o TSE. Você acha que é difícil fazer isso? Não, para eles é fácil. Então essa é a condição. Essa é a entrada da CIS, indiretamente aí, doutor, também faz parte desse processo, né? Vai. Sul-coreano aí, né? Esse artigo que pode subcontratar. E isso aí fere a soberania, né? Porque isso aí também, a gente lembra do Toffoli, e ele proibiu os técnicos americanos aqui de fazerem auditoria nas urnas brasileiras, dizendo que era uma invasão de soberania. E agora a gente coloca aí venezuelano, coloca sul-coreano, daqui a pouco vai vir cubano, russo, chinês, né? Para poder fazer também, mexer na urna brasileira, né? É um processo muito complexo isso, né? O chinês e o japonês, ele vem para cá para nos colonizar de novo, porque lá eles usam o voto em cédula. Eles estão colonizando os tupiniquins de novo. Lá eles não fazem isso, não. Vê se o americano e o sul-coreano que estão lá, pergunta como que é feito no país deles. Nos testes de segurança, eu perguntei para o observador da Venezuela, falei, escuta, você aceitaria esses programas que vocês estão analisando, esse tipo de processo eletrônico no seu país? Ele falou não. Entendeu? Então, eles aceitam aqui, nos tupiniquins, faz aí, tudo bem, eu venho, olho e não vou falar nada. E perguntei também se eles iriam fazer algum relatório institucional em relação a isso. Ele disse que sim, mas não seria divulgado. Na verdade, uma pergunta, doutora, mas só um detalhe aqui. Doutora, a senhora acredita que o ITA, o IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, o CENID, eles teriam condições técnicas de trabalhar essa questão da impressora e do voto impresso no Brasil? Eu acho que o Brasil é muito inteligente nesse ponto, nós estamos na vanguarda dessa situação, e se não tivéssemos essa capacidade, nós não teríamos tanta informação, tanta tecnologia em outras áreas. O professor Diego Aranha chegou lá nos testes, ele fez barba e cabelo, e eu tenho uma notícia muito triste para vocês. Ele disse que os erros que estão cometidos na urna eletrônica, que foram cometidos com a escrita, né, a criptografia, eles são institucionais, ou seja, o TSE foi tomando decisões tão ruins, tão imaturas, que hoje, para consertar os erros, eles teriam que começar do zero. Por isso que os técnicos chegaram lá e conseguiram mudar voto, conseguiram mudar a tela da urna, era para pôr vote não sei o que, eles falaram, vote 99. O rapaz da Polícia Federal disse que dava para fazer boca de urna, ou seja, você está lá mexendo no software, aí como que está a pesquisa? Fulano está ganhando, então vai ganhar, ponto. Então são erros inconsertáveis. Então a urna, além de inauditável, agora ela tem erros inconsertáveis. E eles estão levando esses erros para esse modelo de impressora que eles estão contratando. Na verdade, esse objeto da licitação jamais poderia ter sido feito por pregão. O fato é esse, é complexo. O pregão, ele é utilizado para comprar o que eles chamam de material de prateleira. Entendeu? Então, não é. Se você tem a palavra desenvolvimento no objeto, isso já é o suficiente para não poder ser feito por uma licitação, por um modelo de licitação tão simplificado quanto o pregão. Isso teria que ser, no mínimo, uma licitação de técnica e preço, no mínimo. Só que isso daí eles passaram por cima, chamando essa coisa de solução integrada, módulo de impressão. E isso daí eles já ultrapassaram essa linha, e assim eles têm feito com tudo. Eles organizam tudo internamente no TSE, e como já foi dito aqui por várias pessoas, é o TSE que julga no final. Então, qualquer coisa que se diga, já foi dito para nós isso, não tentem judicializar o processo, porque não vai dar certo. São N casos no Brasil com relação a fraudes eleitorais aí que nunca foram julgados nem tramitados também, né?
Então o TSE ele é uma caixa preta mesmo no Brasil. Não, você fala, por exemplo, em Londrina, em 2012, tinha um programa pirata rodando na urna, gente. Realizando lá, e o programa estava rodando normal. Aí eu perguntei, gente, mas o que é esse programa? Ah, não, esse programa é um programa que está aí, mas não serve para nada. Eu entrei com uma petição, tudo. Numa das vezes que eu estava numa reunião no TSE, me foi passado que foi feita uma auditoria e foi detectado que não tinha nenhum problema, que pudesse alterar o resultado. Mas isso não tinha que ter sido passado, isso não teria que ter sido divulgado? Não, porque o TSE decidiu que não tinha que ser passado. O que acontece? Vocês foram vítimas dessa situação essa semana. Aconteceu uma situação, eles foram para dentro da sala, trancaram a porta, resolveram lá e não puseram na ata. A ata, se vocês lerem, ela está escrita assim, ó, correu tudo bem, todos os testes aconteceram, não é, Cláudio? Você está com a ata aí. Todos os testes aconteceram e nada foi apontado na ata. Então, vocês que foram lá agora, quando vocês forem de novo, qualquer coisa que acontecer, consta na ata. Não vai constar, ok, faz uma petiçãozinha e protocolo. Olha, não quiseram constar na ata. Mas é isso, doutora. É isso que está faltando. Está faltando fiscalização. Foi o que aconteceu com o nosso grupo, o nosso grupo, pequeno grupo, eram 5 pessoas, né? Eu, Rai, 4 pessoas, né? Mas você acha pouco, eu já fui sozinho. Então eu acho não, muito. Mas é isso que a população brasileira ainda não se conscientizou. Que nós precisamos nos unir para poder pressionar, porque num processo tão importante que vai ser responsável pelo futuro da nossa nação, dos nossos filhos e netos, entendeu? As pessoas não criaram, porque, tipo assim, o nosso grupo era de 4 pessoas, mas eles se sentiram constrangidos. Você sabe que eu trabalho com venda, a gente sabe ler a linguagem corporal das pessoas, né? E eles estavam, assim, desconfortáveis com a nossa presença, e eles sabiam que eles estavam fazendo coisas erradas. Foi assim que eles... E esse nosso pequeno grupo conseguiu. Agora, imagine se a gente colocasse 50 pessoas, 100, 500 pessoas lá na frente. É isso ainda que as pessoas não acordaram. E o pior de tudo foi a ausência de partidos. A gente vê que existe uma organização que nenhum partido vai lá. Detalhe, e nem a grande mídia também. A grande mídia não estava. Ninguém. O SBT parece que tinha ido lá, tinha saído, quer dizer, não tinha ninguém. Se não fosse o Avança Brasil, a gente está lá fazendo a transmissão. A Rua Brasil. Ninguém. A Rua Brasil da Amiga Rai, lá com as nossas faixas, tudo. Quer dizer, aí ninguém tinha feito nada, ninguém, quer dizer, o negócio ia correr. Se a gente estava lá fiscalizando, a ata já não consta que deu um problema lá, eles foram para essa reunião. E detalhe, eu costumo, depois da live, eu costumo ver os comentários das pessoas. Teve um cidadão que falou assim, como é que uma pessoa entra numa demonstração e não tem a identificação, não tem um crachá? Entendeu? Quer dizer, é incrível, quer dizer, num processo tão importante, quer dizer, seja feita assim, uma coisa assim, como diz no popular, nas coxas, meia boca, né? Quer dizer, a gente precisa mais que a população brasileira, quem estiver nos ouvindo, compareça, pessoas aqui em Brasília. Brasília, gente, nós temos mais de 3 milhões e 500 mil pessoas em Brasília em torno. Eu queria 0,5% dessa população fosse mais, acordasse para essa situação que nós estamos vendo no Brasil. Principalmente sabendo que essa empresa provocou o caos que está acontecendo na Venezuela. Eles são responsáveis por isso. Quando eles viram, o Marcial, inclusive, fez uma pergunta para eles, como foi, lógico que eles não responderam, ninguém quis responder nada na hora, né? Eles sempre muito com cara fechada, se achando invadidos ali, o pessoal, o representante da Smartmatic Brasil, eles, não, se quiser vai perguntar lá, não vou responder nada aqui. Aí o Marcel queria saber como se deu, no final... Isso, então, justamente isso. O Marcel perguntou, o Marcel está aqui presente aqui, ele perguntou, não foi, Marcel, como se deu essa fraude na Venezuela, que já estava tão gritante que eles saíram fora, né? Quer dizer, como é que foi? Ele quer saber como é que foi o processo da fraude. Eles passem para a gente esse modo operante, não é isso? Mas, doutora Cortes,
Eu sou a Rai, boa noite, pessoal. Prazer. Então, a nossa história em frente ao TSE, nós ficamos os 4 dias de pregão, pressionando com nossas faixas. No terceiro dia, o doutor Humberto, vice-procurador eleitoral, desceu, né, nos ofereceu apoio, inclusive. E, enfim, nós ficamos ali os 4 dias, mas também, como a senhora citou, a gente já tinha certeza que ele já sabia de quem seria a vitória, né? Ele escolheu a TIC. E ontem, mais uma vez, nós fomos, eu agradeço, inclusive, a ajuda pessoal aqui. Nós estamos mais uma vez com o Marcos Mariano, e estivemos lá. E, chegando lá, nós fomos recebidos como espectadores. Eles esperavam que teriam admirado, estariam curiosos, para saber, para conhecer uma impressora, divulgar para o Brasil, com orgulho, uma impressora Smart Matic. Só que foi acontecendo e eles perceberam que nós não éramos do planeta. Eu, então, falei para a Resma, trazer papel, trazer caneta. E dali nós começamos a relatar o que estava acontecendo e fazer questionamentos por escrito. Quando ocorreu o problema, né, da divergência na medição, nos papeizinhos que estavam saindo ali, né, eles se retiraram, voltaram depois também, não nos deram satisfação. Nesse intervalo de tempo, eu pedi à doutora Angélica que nos desse, que falasse conosco, que pudesse gravar alguma coisa. Ela é a responsável do pregão, pregoeira, né? E ela falou para mim que ela não podia gravar, mas conversou com a gente, né? Nos procurou, perguntou se nós éramos os responsáveis pelas faixas que estavam lá fora. Eu falei que sim. E ela, bem, veio conversar em off, não gravou, mas eu tive a oportunidade de dizer para ela e para todos que estavam ali que, em nome do povo brasileiro, nós não aceitávamos impressoras Smart Matic, já que nós tínhamos ido para as ruas pedir voto impresso, porque não confiávamos nessas urnas fraudáveis. E o TSE tinha sido irresponsável com esse pregão ao colocar como vencedora a Smart Matic para vir, e agora a gente tem um casamento, urna e impressora. Ela simplesmente se calou e não nos deu nenhum tipo de parecer ou resposta, mas nos ouviu, tá? Então foi isso. Nós ficamos ali por todo... de interrogação, inclusive de que partido era. Isso, foi bem lembrado. Isso que eu ia lembrar. A Sandra, engraçado que ela fez uma pergunta em off, né? Eu acho que ela esperou, viu que ninguém estava gravando. Ela perguntou para a Sandra qual o partido de vocês, como se estivesse ali fazendo campanha para alguém. Né, a Sandra respondeu simplesmente: nós estamos... Literalmente, fechei a minha porta no Rio de Janeiro, insatisfeita com essa situação do país, principalmente com a forma de eleger políticos no país, e vim para Brasília tentar fazer alguma coisa com a minha pouca força. E ela custou se convencer. Angélica, há algum tempo. Eu posso dar a minha opinião? De você, aí na ata, eu achei até que se fosse eu faria uma comunicação por escrito, que eu não gostei do que ela falou. Ela disse que você se intitula representante do povo brasileiro. Eu acho que eles não têm o direito de tratar-nos assim com chacota. Mas eles fizeram... Está escrito na ata isso. Aí, se eu fosse você, eu faria uma manifestação por escrito, dizendo o que aconteceu lá, que eles foram se trancar a portas fechadas e que você não se sente confortável sendo tratada assim por um órgão público. Tá? Porque tem obrigação de ter. Nós não fomos informados do que ela escreveu, porque geralmente ela estava lendo e escrevendo, ela escrevia e lia o que estava escrevendo para a gente ouvir. O tempo todo teve uma certa chacota lá, inclusive eu me pronunciei com relação a isso.
Você sabe o que eles pensam? Eu tenho um pouco mais de vivência. É o seguinte, olha, depois desse candidato, ele vai ter impugnação. Deixa ele chegar aqui que a gente resolve o problema. Esse candidato que mandou esse pessoal aqui, depois a gente resolve o problema. Vocês não vão voltar mais. Porque ou ele vai ganhar e ficar quieto, e ele sabe que se ele falar como vai ser julgado, né, eles vão ser julgados pelo próprio réu, né? Então, eu entendi, assim, esse recado. Então, se eu fosse você, eu faria uma comunicação por escrito, pedindo para ela te levar. Ela não tem esse direito de te tratar como intitulando você. Ela disse assim, ela se intitula como representante, se identifica como representante do povo brasileiro. Qual pessoa, no caso? Eu ou a Rai? A Rai. A Rai. Eu. Porque eu também fui. A gente foi bem específico, porque a gente era eleitor. Mas eu estava ali com o nosso título eleitor, cumprindo uma responsabilidade de um eleitor. Ela realmente pediu a minha identidade. Aliás, nossos documentos ficaram lá, foram todos identificados. E eu vou falar uma coisa, doutora Cortiz, eu não tenho procuração do povo brasileiro para falar em nome deles. Mas naquele momento ali, eu não represento, talvez, uma população inteira, porque tem muita gente que está acomodada e não quer lutar pelo que quer. Agora, com certeza, eu represento as pessoas que ainda vão para a rua e que lutam por um país que quer. E, se depender de mim, mesmo dentro do pouco possível que eu posso, eu sempre estarei nas ruas defendendo o Brasil que eu acredito. Porque eu acredito que é nas ruas que nós vamos mudar a história desse país. Então, e por tá muito ligada nessa tua manifestação, eu sei o que você fez lá, que eu vi o áudio, eu gostaria, se você puder, que vocês fizessem uma manifestação por escrito, dizendo o que aconteceu, que eles foram se trancar lá, que aquilo que está escrito na ata não corresponde à verdade, que não transcorreu tudo corretamente, porque ela tem uma obrigação de lançar na ata tudo, senão é falsidade ideológica. E te intitular como... Ela se intitulava, não foi intitulada, ela disse que você se apresentou como representante do povo. Eu acho que isso daí é uma forma pejorativa de se referir a você. Você tem todo o direito de se manifestar contra isso. Isso. Valeu, doutora. Só lembrando aí que tem um ditado que diz que a coisa pública é privada, né? Não tem uma coisa assim? Coisa pública é privada, então é uma privada mesmo aquilo lá, né? Vamos falar a verdade. Deixa eu aproveitar esse gancho da doutora Maria Cortiz com a Rai. O fato de fazer uma declaração dessa, com todas as pessoas que estiveram lá assinando essa declaração, ou esse questionamento, ou esse requerimento, teria que ver bem qual é o tipo de documento, de que tudo aquilo que está na ata não confere com a verdade dos fatos ocorridos. Vai ser muito importante. É um protesto, um requerimento para que inclua na ata aquilo que aconteceu de verdade. E que não é uma testemunha que diz que estava representando o povo brasileiro, mas eram várias pessoas que estavam ali representando o povo brasileiro. Exatamente. Então, coisa é diferente. Eu acho que isso vai ficar muito bem claro, porque eles fazem isso. Se você não colocar na ata, não está no mundo. Então, não aconteceu isso lá. Além de se tratar de forma pejorativa a uma eleitora, a uma cidadã que estava lá defendendo seus direitos, ainda faltou com a verdade na ata. Exatamente. É que eu falo, eles não têm compromisso. Mas tem uma filmagem, né? Foi filmado aquilo tudo. Isso é muito importante. Foi um pontaço que vocês deram aí em Brasília, viu? Um pontaço, porque ficou comentado em áudio e vídeo. E isso daí tem argumentação para partir mesmo. Perfeito. Olha só, inclusive eles falaram para mim que tudo que estava acontecendo ali estava sendo gravado, filmado, fotografado, que estava tudo registrado. E aí, inclusive, na hora que eu fui assinar, que nós fomos assinar lá, quando lacrou, né, a suposta impressora que nós assinamos, eu falei que fique bem claro, que fique registrado aqui, eu olhei para as câmeras, eu não estou assinando aqui, que eu estou concordando com nada disso. Eu estou assinando como uma pessoa que está representando a sociedade civil, pessoa do povo que está aqui dentro, testemunhando essa situação que nós não estamos de acordo, que fique bem claro. Ô, Sandra, foi você, Sandra, que ela falou que era representante do povo brasileiro. Eu falei?
Mas aqui ela fala que tudo transcorreu, nada mais do que isso. Tá? Não tem essa reunião a portas fechadas, nada. Que você entregou perguntas, assinou o que tinha que assinar. Doutora. Muito bem. E foi doutora, tudo ok. Doutora, por que eu argumentei desta forma? Devido à insistência que nós fazíamos parte. Ela queria colocar palavras na minha boca, que nós fazíamos parte de algum partido, que estávamos ali. Ela insinuou, ela não falou, ela insinuou que estávamos ali, quem sabe, amando de algum candidato. Não foram essas palavras. A forma de falar, queria tirar da nossa boca amando de quem nós estávamos ali. Eu me senti ofendida com isso, e que, de verdade, eu sou uma pessoa revoltada com a situação que está sendo conduzida à minha nação. Eu falei isso, deixei isso bem claro. Esse cenário nacional me irrita, me estressa, eu não estou de acordo com esse cenário, e principalmente a questão da não transparência da nossa eleição. Ainda questionei com relação porque outros países não querem saber das nossas urnas eletrônicas, porque só nós temos que engolir goela abaixo, porque só nós temos que não aceitar a contagem dos nossos votos, entendeu? Então, foi argumentando assim que eu falei que eu era uma pessoa do povo indignada. Mas eu gostaria, doutora, que ela tivesse citado na ata também, que nós questionamos porque nas maiores potências do mundo, porque nos países desenvolvidos não tem uma Smartmatic fabricando urna e impressoras. Ela não soube responder. Ela falou aqui que vocês entregaram um calhamaço de perguntas. E ela mandou para a Cate para responder para vocês. Então, nós fizemos um relatório, só que a Bia com a Cláudia, que estava acompanhando, né, e chegaram com o documento já digitalizado, e aí ela se recusou a receber, que era esse pedido de impugnação, não é isso, Cláudia? E depois a Cláudia e a Bia tiveram que fazer o protocolo no TSE, porque ela se recusou a receber, porque nós havíamos citado 3 folhas e o documento que a Bia havia trazido constava mais de 3 folhas. Ou seja, nós vamos voltar lá, como nós estávamos presentes, e vamos pedir para que coloque na ata o que nós presenciamos lá. Entendeu? Que não... Protocolem isso, por favor. Escrevam e protocolem isso. Faremos isso que estávamos de corpo presente. Orientação, né? É isso, Thomas. Isso é mais uma fraude, gente. Eles estão dando continuidade à fraude na licitação. E o que vai acontecer? Eles vão dizer, olha, não vai ter voto impresso, porque vocês impugnaram a licitação. Não, nós impugnamos a fraude, a licitação ilegal, a ofensa à soberania nacional, ao valor extorsivo do equipamento e a falta de concorrência. Porque nessa condição que eles colocaram, já estava direcionado para a Smartmatic ganhar. As outras empresas não conseguiam entrar e também não falaram nada sobre o assunto. Essa é a nossa... E mesmo quando tinha só 2 empresas, Smartmatic e a outra, o TSE só se dirigia a Smartmatic. Em nenhum momento ele pedia nada para outra empresa. Porque ele só podia pedir santinho para candomblé. Então, nós infelizmente não dá para abrir as faixas aqui, nossas faixas são de 4 metros, não está conseguindo, mas nós fizemos uma faixa questionando justamente se era um pregão de cartas marcadas, né? Então, a senhora Angélica veio me perguntar se nós éramos os responsáveis pelas faixas, eu falei que sim, perguntei se ela havia gostado, né? Mas ela, como sempre, fugia das respostas, tá? Okay. Cláudia, agora eu queria te ouvir um pouco. Não, eu acho que já foi falado quase tudo, né? A gente precisa fazer esse documento, vamos protocolar isso lá na segunda-feira, vai ter que ser no protocolo administrativo, como nós fizemos com o nosso documento, que não foi recebido pela pregoeira, porque ela alegou que nós não estávamos fazendo perguntas, nós estávamos fazendo afirmações e acusações, e ela estava certa, era isso mesmo, né? Então, nós desistimos de entregar para ela, porque também não ia fazer a menor diferença, e protocolamos no protocolo administrativo. E aproveitamos, vamos saber do andamento
de um outro pedido de esclarecimento que nós fizemos junto com o Cubas, no meado de dezembro, 12 de dezembro, se não me engano, nós demos entrada numa série de perguntas, né, ao TSE, a área técnica principalmente, para que eles esclarecessem, inclusive se eles poderiam, coisas do tipo, no dia da eleição, se eles cederiam uma urna para ser auditada antes de começar o processo de votação, e coisas desse tipo, que nós já tínhamos ouvido inclusive do professor Pedro Rezende, que isso daí seria uma forma possível de ter segurança sobre o que estaria rodando na urna, e então nós ficamos sabendo que esse documento rolou por vários setores diferentes do TSE, e eles acabaram criando uma comissão para nos responder, porque eles não saberiam... Comissão da prevaricação seria essa? Exatamente. Eram assuntos muito complexos, tinha muitos assuntos envolvidos, então que eles criaram uma comissão, e está criada formalmente. Nós vamos pegar esse andamento do processo, vamos requerer a área, porque também o protocolo ali, eles não podiam nos fornecer, nem printar as telas eles podiam, para mostrar qual era o andamento que o documento tinha tido. Nós tínhamos que fazer um requerimento que nós fizemos na hora, a Bia fez de próprio punho, pedindo que eles fornecessem, por favor, o andamento do nosso requerimento. E aí vamos aguardar. Agora vamos ver quanto tempo eles vão demorar para atender o requerimento que pede para saber do andamento do outro requerimento. E aí, a partir desse momento, pode ser que a gente consiga falar com alguém. Né? E eu acho importantíssimo que seja consignado, como a Aparecida falou, essa falta da verdade na ata. Porque a ata é um documento que, por excelência, tem que retratar os acontecimentos que ocorreram na ocasião da abertura do pregão ou da reunião, do que seja. Né? E se a ata não espelha o que aconteceu de fato, ela não serve para nada. Muito pelo contrário, ela serve, sim, para faltar com a verdade, para direcionar as coisas. E, principalmente, como eu cheguei a falar para vocês lá durante a reunião, eles vão usar essa presença nossa lá para dizer que tudo correu perfeitamente, que nós estávamos lá, testemunhamos tudo, que estava tudo correto. E isso é que a gente não pode deixar acontecer. Nós temos vocês na ata, né? E vamos. Eu queria apenas falar uma coisa, o seguinte, embasamento jurídico, a gente está bem resguardado por vários advogados. Eu acho que a gente precisa ter um juiz que nos apoie, tá? A gente precisa ter a Polícia Federal, porque até para estar controlando a situação, eu não sei se seria o caso de algum delegado ou algum agente para demonstrar essa lisura que eles estão querendo passar. Eu acho que tem que acontecer isso. Gente, tem uma parte aí que está todo mundo ignorando, porque o Brasil é o país da impunidade, porque é o STF, okay? É o sistema judiciário completo, okay? Na sua totalidade, okay? Comprometido. Okay? Eles controlam o TSE. O TSE é o quarto poder, okay? É o poder que realmente é absoluto no Brasil. Okay? A Smartmatic não passa de uma ferramenta. Okay? É importante colocar foco na Smartmatic, sem dúvida, mas o problema é o TSE. Simples assim. Okay? E não adianta fazer nada. É o que a gente estava comentando com a Cláudia antes. Você pode fazer quantas... conseguir... os juízes que te deem... como é que era que a gente falou, Cláudia? As medidas judiciais, né? As medidas judiciais acabam... Não importa quantas medidas judiciárias você tenha, okay, contra a Smartmatic ou contra o TSE, chega no STF e desaparece tudo. Então, o problema é muito maior, okay, do que o que a gente realmente contempla aqui. Tá? Mas e em 2014, não pode servir de desculpa para a gente não tomar as providências, a gente tem que continuar tomando as providências. Não, tem que continuar, com certeza, mas o foco para mim, okay, a gente não pode só focar na questão das urnas, okay, e do voto impresso, porque isso é apenas o sintoma do problema. Okay? O problema é o TSE, e a gente tem que focar nele e no STF. Tá, que é o que coordena o TSE. E nós temos o precedente, porque a Smartmatic ela está fazendo a mesma coisa,
ok? Agora nas Filipinas, ok? Inclusive lá é mais gritante ainda o envolvimento da Smartmatic, até a doação de papel, ok, para o sistema eleitoral lá, eles estão fazendo, o que viola outras regras e éticas que a gente não tem como entrar em detalhes agora. Mas a realidade é essa, o Brasil, a gente tem que estar consciente, tá, que é um problema de impunidade, a gente tem que continuar, o trabalho que vocês estão fazendo aí é fabuloso, é incrível, porque de 2014 para cá, todo mundo agora sabe o que é Smartmatic, todo mundo compreende o que é a fraude, e isso foi já uma grande vitória. Antes, todo mundo estava aceitando incondicionalmente esse sistema eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas, que isso e aquilo. Então, já existe uma evolução muito grande, e são ações como essas que vocês fizeram aí, tá, com as faixas, indo lá, encarando, lutando, que realmente está fazendo a diferença agora. A gente tem que também considerar, tem que atacar a Smartmatic, mas também atacar o problema. Coisa que a gente vem falando do TSE há muito tempo. Eles não podem ter esse poder absoluto. Eles se tornaram o quarto poder nessa República Brasileira. Okay? Mas então, nós tem que acabar. Com o que a Aparecida estava falando a respeito da gente querer um órgão que não seja do judiciário para conduzir as eleições, para as eleições. A gente tem, sim, a gente precisa começar uma briga para extinguir o TSE, simples assim. Porque é uma coisa que é absolutamente desnecessária e que desvia totalmente. É um absurdo que você tenha o réu e o juiz na mesma pessoa. Exato, é uma aberração. Exato. Mas nós já levamos esse pedido em faixas também na nossa segunda marcha, né, pelo voto impresso. Que, aliás, tenho que citar aqui Ted Martins, né? E a segunda marcha pelo voto impresso, e nós, em todas as duas marchas, pedimos a extinção do TSE. Para nós, é um órgão que só gera despesa. Eu feito um cálculo aí de um valor absurdo anual. Mas eu queria fazer uma pergunta aí, eu acho que é para todos aí, sabe? Porque as pessoas não se interessaram com a questão da licitação da Smartmatic, sabendo de toda a história da Smartmatic, não só na Venezuela, mas no mundo inteiro. Ela é reconhecida no mundo como fraudadora de eleições, é a maior fraudadora de eleições do mundo, todo mundo sabendo, os políticos sabendo que a licitação está sendo direcionada, que todo mundo sabendo, a imprensa sabendo, por que só 10 patriotas, poucas pessoas foram na frente do TSE? Porque os políticos não tomaram frente, porque a imprensa não foi lá, entendeu? Porque as pessoas que apoiam, vários políticos aí também, que gostam de ir na frente do Palácio do Planalto, não foram protestar lá na frente, sabe? Então, são perguntas que eu particularmente, eu gostaria de fazer para cada um que respondesse, mas eu já tenho a resposta, sabe? Parece que o povo gosta daquilo que dá ibope, porque isso daí parece uma falta. Mas é verdade. Ordem. E, na verdade, ela é muito pior, essa pauta, do que a prisão do Lula, por exemplo. É verdade. Prendendo ou não prendendo o Lula, ele não vai afligir nossa vida no futuro, prendendo ou não prendendo, mas uma urna que frauda o voto, ela influencia, cada 2 anos ela dá uma nova influência na nossa vida. Tá? Então, olha bem. Quando eles estavam com ironia, com risadinhas irônicas lá, eu falava, podem rir, porque eu sei muito bem a seriedade do momento que o país está vivendo e o porquê que eu estou aqui. Riem, vocês são colaboradores do que está acontecendo. Agora, quanto a por que não haviam mais pessoas, além de 10 ou 15 patriotas, nos 4 dias de pregão, tá? Nós ficamos lá no último dia, inclusive, com muita chuva. Eu respondo. Com muita tristeza, eu falo que tem uns 3 fatores. Primeiro é que ir para a rua não é fácil. Ir para a chuva, para o sol,
e não estar na mídia é muito complicado. E nós, quando fazemos visando o resultado da ação, e não visando a minha cara no jornal ou na televisão. Então, as pessoas vão onde realmente tem muita mídia. O segundo fato é quanto à quantidade enorme de grupos, movimentos, todos estavam sabendo, foi divulgado em Facebook, existe milhões de curtidas, mas as pessoas não vão, porque não são elas as organizadoras. Quando se organiza alguma coisa, ainda tem que botar anônimo, porque vaidade. Só vai quem está organizando. Então entra a vaidade. E quanto aos políticos, eu não entendo porque se o voto impresso deve favorecer a eles, a não ser que eles também vão comprar alguém para mexer lá nas urnas para eles serem favorecidos. Então, eu falo o seguinte, quando a Sandra disse que nós estávamos ali em nome representando o povo brasileiro, eu também digo, nós estamos na rua representando milhões de brasileiros que querem a mudança desse país. Não importa se não vão. Se nós pudermos fazer a diferença, nós vamos continuar fazendo a diferença, sim. Nós somos poucos e representamos muitos. É só isso que eu tenho a dizer. Não, só completando, nós temos que deixar também de ser ativista de telinha. As redes sociais são importantíssimas para informação e mobilização, mas as pessoas têm que ir para a rua. Porque eles continuam fazendo o que estão fazendo, porque as pessoas não se manifestam. É duas coisas que político tem medo, é do exército e de pessoas na rua, se manifestando. Não é, doutora? É verdade, brasileiras já ficam comigo. Doutora, eu já fiz prova disso, tá? Eles têm pânico do exército, eles têm pânico do nome militar. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu queria fazer o seguinte, fazer um compromisso, que nós firmássemos um compromisso, que seria o seguinte, olha, nós fomos para o UEA, eu, professor Modesto, Hélio Bicudo, nós fizemos uma representação para o UEA semana passada, não que tenha que dê uma solução, a gente acredita que vai contrapor aquilo que o ministro Gilmar Mendes fez, que foi dizer que estava tudo bem e que era tudo maravilhoso e que eles deveriam vir aqui realizar as eleições. Então, foi para isso que a gente fez, para mostrar que não é nada disso, que tem muita gente descontente, tem muitos brasileiros que estão indo brigar. Esse seria um foco. O outro é fazer com que o TCU cumpra o seu papel e faça com que o TSE tenha que devolver o dinheiro que ele pagou para a Flextronic e ela não entregou o serviço. Ou se entregou, foi um serviço que não serve para o seu uso, porque hoje ele está pagando para outro instituto para poder fiscalizar. Outra coisa, eles estão pagando para a Smartmatic para fazer o mesmo serviço que a Flextronic teve que fazer. Eles compram 30 módulos da Flextronic, estão pagando 15 módulos para a Smartmatic. Então, eles têm que devolver esse dinheiro. Esse é um foco. 2, a gente tem que tentar anular, sim, essa licitação e fazer com que entre empresas nacionais, que nós temos capacidade para mais que isso. Professor Diego, a maioria daqueles técnicos que estavam lá fazendo teste nas urnas, eles são capazes de formar uma equipe, formar uma comissão, como eles estão montando lá dentro para responder as perguntas de vocês, formar uma comissão que faça um edital direcionado para a competitividade e para a diminuição de preço, não para a Smartmatic, né? Então, eu acho que esse seria outro foco. E o outro foco importante, que eu sempre falo, é pensar na extinção do TSE. Tem um aspecto aí também da questão da emenda orçamentária que foi aprovada para a aquisição de módulos de impressão. Foram 50 milhões, dos quais 67 eles estão queimando para comprar 5% das impressoras. Isso não faz o menor sentido, porque a emenda foi aprovada com base numa estimativa de custo para o total das urnas. Ou seja, todas as urnas teriam impressoras, e essas impressoras seriam compradas com essa verba dessa emenda que foi aprovada. Eles pegaram desse valor 25%, em torno de 25%, para adquirir 5% do material que era necessário. Isso é um outro aspecto que eu acho que é bastante relevante, que pode ser colocado judicialmente
com as ressalvas que o Dalmo já colocou aí do que acontece com os processos judiciais, né? Que isso é inevitável. Mas essa urna de R$500, ela não permite os erros e as fragilidades que existem essa impressora. A impressora de R$500, ela não serve para o mesmo fim, que seja manter os mesmos erros e fragilidades da urna. Então, a impressora, ela ser tão ineficaz, ela tem que custar R$2.300. Exato, mas daí o questionamento deles gastarem um valor absurdo para comprar o que foi estimado, para comprar 5% do que foi estimado para comprar 100%. Né? Então, isso daí já é uma prova, porque a emenda orçamentária, ela não foi feita com base em nada, ela foi feita com base em levantamento, e a gente conhece as pessoas que levaram essa questão e que insistiram para que isso aí fosse aprovado, né, no dia lá da votação do orçamento, e esse valor foi calculado para se comprar 100% das impressoras, ou seja, 600 mil, né? E eles estão comprando 30 mil, com mais de 25% dos recursos. Então, isso daí já é o fundamento, vamos dizer, legal para se questionar isso. E, como subsídio, tem essa questão. Por que comprar um equipamento tão complexo? Qual a necessidade de um equipamento tão complexo? Esse é o questionamento que se tem que fazer judicialmente, uma tentativa. Né? Acho que não é levar complexo, é caro, é muito caro. E ainda a Smartmatic, ela, nas mensagens ali do pregão, ela disse que estava desmerecendo o lucro para poder servir o TSE nessa licitação, que ela tinha outros interesses e tal, e ela estava desmerecendo o lucro para poder fechar naquele valor de 62 milhões e pouco. Ela se interessa outro muito. Detalhe, doutora, só para a gente lembrar aqui, doutora Cortiz, a questão da Flextronics, ela ganhou 7 milhões de reais para desenvolver protótipo do voto impresso. 30 protótipos do voto impresso. 30 protótipos. Então, e outra coisa, eles pagaram 2 empresas para desenvolver protótipos, eles pagaram 14 milhões quase para desenvolver protótipos. A Flextronics estava fazendo o serviço que eles tinham vendido inicialmente, que o TSE tinha vendido para a população inicialmente como necessário, desenvolver uma nova urna. Foi detectado que não havia necessidade de se desenvolver uma nova urna, porque as que existiam já no TSE, elas eram adequadas a simplesmente ter acoplado um módulo de impressão. Então, rapidamente, porque o TSE já estava, isso fazia parte de todo o teatro. Eles pediram para desenvolver, eles estavam tomando providências sérias para conseguir o voto impresso. Era necessário se desenvolver uma urna nova. E eles fizeram, eles contrataram a Flextronics para fazer isso. Só que no meio do caminho eles foram pegos no contrapé. Rapidamente, segundo eles, estudos técnicos que demoraram quase 10 minutos, eles chegaram à conclusão que eles podiam sim utilizar a impressora. Então, isso aí é fato, não tem como negar. Isso está aí documentado, inclusive todo mundo sabe. Mas eu quero a minha parte de volta. Eu paguei esse imposto, eu quero de volta. Eles têm... Não dá, Aparecida, não dá para a Flextronics devolver o dinheiro. Ela fez o que pediram para ela fazer. Você viu que a Claudinha, ela está ela já vem de um caso que é do ex-assessor do Sarney e tal, né? Essa tem história, essa empresa aí. Parece que já vem de várias falências, já é a próxima a ser falida também, né? Já pegou dinheiro, né? Pode falir agora. E a questão da biometria, que gastou mais 50 e poucos milhões para conferir biometria também, mais 14 milhões, mais 62 milhões para 5% agora. Quer dizer o quê? Quer dizer que o TSE ele não tem 500 reais para gastar numa impressora que presta por urna, mas ele tem um monte de dinheiro desse para gastar com o que não funciona. E isso daí é uma grande incógnita que fica na nossa cabeça. Mas pessoal, eu acredito que a gente já pode começar a fazer o fechamento das ideias aí, até porque é o seguinte, né? A gente só falou até o mal, né? Vamos partir para a hora do bem e tentar traçar as estratégias aí, saber como é que estão os processos, o andamento desses processos, quais são as chances da gente poder impugnar essa licitação e, de repente, travar a Smartmatic para definitivamente não entrar mais no Brasil, né, para que a gente possa carregar o nosso processo de soberania
os patriotas aqui possam conduzir esse processo, já que o TSE não conduz, a gente possa fazer isso. E também com relação aos 95% também dos votos que continuam sendo em urnas normais, que a gente sabe que elas têm um processo de impossibilidade de auditagem, né? E nunca vão conseguir fazer a auditagem delas, até porque as versões vão mudando e cada versão dessa que altera, ela pode estar carregando um softwarezinho no meio que vai modificar o voto lá no final. Exatamente. E eu queria falar também, aproveitando aí que o Thomas falou também do voto no papelzinho, que tem essa popular, lembrando que a gente está com a SUG 39/2017 lá no Senado, e que pede também o voto no papelzinho com urna de lona, caso o TSE não conseguisse implementar o voto impresso em 100% das urnas. Então, já levamos aí o nome de retrógrado, já levamos o nome aí de retrocesso e tudo mais aí, mas como é que a gente pode ser retrógrado sabendo que o Japão também os Estados Unidos, boa parte dele é retrógrado, a Alemanha é retrógrada, a Suíça é retrógrada, a Holanda é retrógrada, todo mundo é retrógrado para o TSE, né? Os mais inteligentes, mais civilizados do mundo são retrógrados, né? A urna deles que realmente um modelo inteligente mesmo, né? Como a gente pode ver aí. Então, queria reforçar também essa questão do voto papelzinho, e me parece que o doutor Modesto entrou também com pedido com relação a essa questão do voto no papel também, que vai reforçando também isso. É sinal que nós aqui, os retrógrados, nós somos mais sofisticados, né? Então fica aí a dica, pessoal, para apoiar também. Eu acho que a gente que o Ministério Público deveria entrar nessa questão, porque ele é o fiscal da lei. Ele estaria numa posição equinânime com os magistrados. Então, eu acho que o Ministério Público está fazendo uma falta, não está cumprindo o seu papel nessa área, ele precisaria tomar pé da situação. Bom, acho que pé ele tem, né, mas ele deveria se insurgir, ou pelo menos perguntar, entender o que está acontecendo, né? E o TCU deveria, como fiscal do dinheiro público, fazer que o pessoal do TSE pare definitivamente de gastar dinheiro à toa, que ele tenha um pouco de bom senso a hora que ele for contratar, e que preserve pelo menos a integridade da soberania nacional na hora que ele for fazer uma licitação. O que não está acontecendo já tem muitos anos. Muito bem. Deixa eu só dar uma noticiazinha aqui rapidinho. A Rede Brasil Net fez a retransmissão também, está fazendo. Já passou de 4.500 visualizações, né? Então está indo muito bem aqui. Eu sei que tem outras redes também, assim como Convergências, o Movimento Federalista também estão retransmitindo esse nosso bate-papo, né? Avança Brasil também. O Avança, muito bem lembrado, Cláudio, né? O Avança Brasil, então, isso aí realmente faz com que nós possamos chegar a muito mais gente do que se poderia imaginar, né? Se o Brasil não abrir os olhos, se os brasileiros eleitores não tomarem cuidado, nós vamos ter eleições decididas pela urna eletrônica, não pelo voto do eleitor. Exatamente. Tá? Exatamente. Mesmo com o voto impresso, eles já estão tomando providências para que isso tenha continuidade. Então, o brasileiro tem que abrir os olhos, e nós temos o direito de ser governados por quem nós queremos, não por quem a máquina quiser. Olha, tem uma outra providência aqui também, Cláudio e meus amigos, que foi tomada pela Miriam Gimenez, e que é muito interessante porque faz com que o escrutínio tenha que ser feito na própria sessão eleitoral. Então ela entrou com uma ação pública e também disponibilizou, vamos disponibilizar isso também no Convergências e tanto no Facebook quanto no site do Convergências. Quem quiser visitar o convergências.org.br, um modelo
que qualquer eleitor pode entrar junto à Justiça Eleitoral local para já garantir o seu direito de olhar o escrutínio, né? De observar a contagem dos votos, até porque força de uma maneira também, de mais uma maneira, que o voto tem que ser contado na hora, seja ele impresso, com quantos % de urna acoplada com impressora existirem, ou com os 90%, 95% das sessões eleitorais que tiverem, que forem autorizados pela Justiça Federal a utilizar a cédula em papel. Tem mais um detalhe aí, o Cláudio citou a questão de ser chamado de retrógrado, etc. Isso é uma besteira, porque realmente em 96, naquela época em que foi implantada a urna eletrônica, existiam cerca de 100 mil sessões eleitorais no país. Então, era uma divisão diferenciada, diferente do que acontece hoje. Existiam mais filas e tinha aquela história de juntar todas as urnas de lona e levar para um ginásio para contar, etc. Isso não existe mais, porque o TSE fez uma coisa boa, né? Incrível, né? Fez uma coisa boa, que foi multiplicar a quantidade de sessões eleitorais, né? Então nós temos hoje cerca de 600 mil sessões eleitorais no país, e isso dá 200 a 300, 400 eleitores por cada sessão. Eu não sei porque que eles fizeram tantas sessões eleitorais, considerando que eles mesmos julgavam que a urna eletrônica era um processo mais rápido de votação do que a cédula de papel. Bom, eu vou deixar as interpretações e as conclusões com vocês, né? Mas o fato é que sobrou. O fato é que não dá ideia, não, porque senão daqui a pouco eles vão voltar a 100 mil sessões, Thomas. Então, o que acontece? Então, nós hoje temos 600 mil sessões eleitorais e é muito fácil de ao se terminar o pleito, de fazer a contagem na frente, com os próprios mesários, na frente de fiscais de partido, que eventualmente estejam presentes, e de eleitores que queiram acompanhar o processo, ainda mais com essa ação da doutora Maria Gimenez também. Então, vejam, nós estamos cercando o TSE aos poucos com ações muito práticas, muito objetivas. É muito importante que o povo tome conhecimento disso tudo por meio das ações de rua, que a RAI dá um grande exemplo lá com o Movimento Rua Brasil, que o Ted Martins já fez também em São Paulo, e todos nós vamos divulgando cada vez mais e mais e mais e mais. Mas as ações objetivas que a doutora Maria Cortiz, o Eduardo Cubas, o Marcos Mariani, que está agindo também, o Cláudio Tonelli, quer dizer, toda a turma, o pessoal do Convergências, nós estamos mandando bala realmente nesse campo. Temos que acionar a Procuradoria-Geral da República, muito bem lembrado pela doutora Maria Cortiz, né? Porque assim a gente vai criando realmente problemas. E a primeira coisa que eu acho que precisa ser feita, e assim, de forma imediata, amanhã tem que ser feito, é fazer uma contestação à ata do TSE, tá? Essas 4, 5, 6 pessoas que estiveram lá, Rai, Bia, Cláudia, enfim, todo mundo que esteve lá, formular essa ata, todo mundo assina essa ata, não, esse requerimento, e protocolar no TSE e na Procuradoria-Geral da República, porque isso tem que ser acompanhado pela Procuradoria, tá? Então, estamos entrando agora também com essa ação popular, vamos ver o que vai dar, deve dar certo, né? Que a ação popular não é no TSE, e sim na Justiça Federal. A Justiça Federal que vai forçar o TSE, porque o TSE, como tribunal, como poder executivo e como poder legislativo, reunidos numa só entidade, realmente é uma coisa esquizofrênica, né? É um ornitorrinco institucional que só existe no Brasil, né? Né? O que mais que nós temos aqui? Impugnar essa questão, esse pregão, muito bem lembrado pela doutora Cláudia,
que não deveria ser pregão, deveria ser licitação. Então, há um vício jurídico aí sim a ser questionado, e todos os vícios jurídicos devem ser levantados e questionados pontualmente, né? E eu já mandei para o Dr. Rafael Paniche, mas eu posso distribuir, colocar inclusive o link no próprio Convergências também, de toda a documentação, são 400 megas, de toda a documentação que prova fraudes fiscais, trabalhistas, contábeis, falsidade ideológica praticadas por Smartmatic, Engitec, Fixed, essas empresas coligadas que já desde 2012 vem fraudando tudo, licitações, vem fraudando eleições, vem fraudando tudo que acontece no Brasil. Então, além de não poder atuar no Brasil, de afetar a soberania nacional, ainda fraudam todo o nosso processo aqui, a pedido dessa gente, desses oligarcas que querem permanecer no poder de qualquer forma, a qualquer preço. E só que eles não contam com uma coisa, eles não contam que o povo brasileiro está acordando. Essa meia dúzia, que é entre aspas, tem muita gente acompanhando, e isso vai crescer. A indignação vai tomando conta das pessoas, e realmente daqui a pouco nós teremos milhares de pessoas na frente do TSE exigindo a extinção desta porcaria que já nem deveria ter sido instituída no Brasil. É isso que eu tinha a dizer. E vamos lá, né? Vamos em frente. Vamos em frente. Olha, tenho de falar um negócio aqui muito importante aqui. Está vendo um movimento? É um movimento para poder votar em nulo, voto nulo, achando que votar nulo anula a eleição, e criando também um conceito de voto facultativo onde não existe. A lei eleitoral ela é bem clara: se tiver 3 votos e 2 for do Pedro e 1 do João, quem ganha é o Pedro. Não adianta reclamar. Então é o seguinte, o pessoal vai ter que estudar um pouco mais lei aí para entender. Aí ficam esses videozinhos incentivando o cara a não ir votar, incentivando o cara a falar que o voto facultativo vai entrar, e não existe nada disso. A gente tem que tomar certos cuidados aí, porque com todos os defeitos tem a fraude eleitoral e tudo, mas ainda é um problema que nós temos que enfrentar. Cláudio, só para corroborar isso que você está falando, esse foi o erro que o povo venezuelano cometeu. Exatamente. Levado, inclusive, pelos políticos. Já desde 2005, 2006, não, nós vamos nos retirar, não concordamos com isso, então não vamos votar. O Hugo Chávez, ótimo, fantástico, se perpetuou no poder, né? Quer dizer, juntamente com seguido, né, com seu posto, que é o Maduro, simplesmente por abstenção das pessoas. A sociedade não pode ter de forma nenhuma, não só pela questão bem colocada pelo Cláudio, que é a questão eleitoral, legal, mas porque exatamente com base nisso, essa turma simplesmente diz: bom, vocês nos deram carta branca, ok, beleza, os que votaram sabendo o que estavam fazendo, e nós vamos fazer aquilo que a legislação fala. Ponto final. O detalhe importante também, na Venezuela, 100% das urnas tem voto impresso. 100%. Isso faz tempo já. E são da Smartmatic. E aí é o seguinte, dos 100%, 10% é auditado, porque eles acreditam, olha, se tem 100% de voto impresso, nós vamos ficar contando todos. Então eles elencam 10% antes das urnas que vão ser carregadas sem nenhum problema, e são as urnas que vão ser auditadas depois, e 90% dos outros votos que não são auditados, eles são queimados em praça pública assim que acaba o pleito da eleição. Então acabou a eleição, não vai auditar essa, queima a prova, acabou, os 10% estão lá, se quiser conferir. Ora, 10% está todo certo. A urna foi carregada com o software certinho, votou no Pedro, no João, na Maria, deu certinho. Agora os 90% é só por Deus, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque o que eles estão querendo fazer com esses 5% de urna, falaram, nós vamos fazer um teste também, da mesma maneira, porque talvez para não tê-la,
é talvez para poder influenciar que vai dar tudo certinho nesse 5% e dizer o seguinte, não, a eleição com urna, com voto impresso, realmente ela funciona. Então, agora nós vamos iniciar esse processo de 95%. E aí nos 95% ou 90%, de acordo com definir no futuro, também pode chegar ao mesmo processo da Venezuela, de ter 100% de voto impresso e 10% com a auditoria. E a gente cair no mesmo erro também, né? Então, essa questão, por exemplo, da urna, carregar o voto impresso para dentro, no reservatório e tal, também é cheio de meandro também. Esse QR Code pode ser manipulado, porque para poder gerar o voto do Pedro, do João e da Maria, e depois gerar o QR Code, existem linhas de programação no meio, que são intermediárias, para poder gerar o código. Isso não quer dizer que você vai ler o código, o QR Code, e o QR Code bate exatamente com o voto que está na cédula que você guardou na urna. Então, tudo isso daí influencia. Ou seja, onde tem mecanismo eletrônico e informática, mecanismo virtual, existe possibilidade de fraude. Isso todos os técnicos que trabalham com informática falam e afirmam. Você faz o que você quiser, tendo o código-fonte. Por isso que é o meu recado final também. Porque todos a Alemanha menos os do TSE, né, Cláudio? Todos os técnicos falam isso, menos os técnicos do TSE. Os técnicos do TSE dizem que é impossível fraudar. A urna é perfeita. Agora, só pegando o gancho do que vocês estão falando, e para encerrar aqui, eu acho que é importantíssimo a gente ter uma coisa em mente. A gente tem que fazer o possível. Não adianta a gente querer ir além, sabe? Tem coisas que a gente não vai conseguir, pelo menos para essa eleição. Então, mas nada impede que a gente continue tentando fazer o máximo para conseguir que essa eleição seja mais confiável possível. A gente tem que fazer de tudo. E não é propondo coisas que a gente sabe que não vão ser implementadas que a gente vai conseguir isso. Então, eu acho muito importante que a gente tenha em mente qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que a vontade do povo brasileiro nessas eleições prevaleça, seja ela qual for. Agora, a gente não quer que tenha a possibilidade de o candidato A, B ou C negociar uma quantidade de votos que ele quer receber. É isso que a gente precisa ter em mente, eu acho, no momento. Tá? E, para isso, é essencial o apelo popular. Se o povo não for para a rua e não pressionar, isso não vai acontecer. Não vai ser com medida judicial que a gente vai conseguir isso, porque a gente já ouviu essa afirmativa aí com todas as letras. Não judicializem o processo, porque quantas liminares forem concedidas, quantas nós vamos suspender e fazer a eleição. Então, se a gente já sabe disso de antemão, não adianta a gente insistir, dar murro em ponta de faca, porque nós não vamos conseguir o resultado que a gente quer. Talvez indo por um outro caminho, a gente tenha alguma possibilidade de garantir uma segurança para o nosso voto. Nós temos um instituto, eu e a Bia Kissers, né, temos o Instituto Resgata Brasil, e amanhã nós estamos entrando com uma ação civil pública pleiteando exatamente isso, que a gente tenha transparência na apuração. Não que sequer a gente vai ser enganado, pode ser, mas a gente foi enganado, houve fraude quando o voto era só em papel também. Todo mundo sabe disso, ninguém está dizendo o contrário. E qual é a forma de você minimizar isso? É fiscalizando. Não tem outra forma de você conseguir que isso seja minimizado. Evitado, não tem como. Agora, minimizado, você pode. Né? E eu acho que o TCU, só para finalizar, ele pode e deve ser acionado, deve ser provocado para se manifestar sobre coisas que são da competência dele e que ele está omisso. Por isso foi excelente aquela medida que você entrou, Aparecida, lá, né, com o Pedro, foi perfeita. E nós estamos pretendendo entrar com uma também, agora só que específica para esse pregão, entrando com toda a argumentação que a gente tem, toda a argumentação jurídica que a gente consegue, que pode prevalecer ou não, mas é isso que a gente pode fazer e acho que é isso que a gente precisa fazer, tá? Porque a gente que acredita que tem alguma coisa a ser feita, tem que fazer de tudo, primeiro, para não permitir que as pessoas digam, eu não acredito nesse processo, então eu não vou participar. Isso é tudo que eles querem. Porque foi, como o Cláudio falou muito bem, se tiver 3 votos, 2 são do João, 1 é do Pedro, o João ganha, não interessa. Mesmo que sejam 200 milhões de habitantes, não importa. Isso aí não, é o que a lei diz, isso aí é outra coisa, a gente pode tentar até mudar isso. Mas hoje,
com a legislação que a gente tem, é isso que acontece. Então, vamos tentar ir em frente e não desanimar, apesar de tudo. Apesar de ter motivo de sobra para desanimar, a gente tenta não desanimar, certo? Então, vamos continuar, Aparecida, tá? Eu vou me despedindo, agradeço. Cláudio, parabéns. Dalmo, Cláudia, o pessoal aí de Brasília, todos que estão nessa luta e muita coragem, como diz a Cláudia. Ok, doutora. Thomas, suas palavras finais. Não, acho que eu já disse o que tinha que dizer, que eu só quero, na verdade, parabenizar a todos, parabenizar o Dalmo, que teve lá dos Estados Unidos a ideia de iniciar a história contra a Smartmatic, né? De lá surgiu a ideia do tsunami jurídico, que, na verdade, não chegou a ser um tsunami, mas deu uma boa mexida e as ações ainda estão em curso. E essas ações, essa estratégia que surgiu lá no conclave em Washington, para que nós denunciássemos a Smartmatic e denunciássemos o contrato assinado com essas empresas coligadas com a Smartmatic junto ao TSE. Lembrando que, na época, a presidente, né, do TSE era a senhora Carmen Lúcia. Então, é uma coisa que precisa ser lembrada em 2012, que assinou os contratos da Smartmatic, né? Existe também uma outra coisa que o Mariane me lembrou, de que nós precisaríamos contestar, e tem todos os registros taquigráficos em relação a uma pessoa chamada, deixa eu só ver aqui o nome certinho, Giannini, alguma coisa assim, né? Giuseppe Giannino. Isso. Então, essa pessoa tem um alto cargo, né, no TSE, está lá ainda e continua mentindo, sabe? Continua prevaricando, portanto, e isso também tem que ser, uma medida pontual também, denunciar, porque isso não pode prevalecer, né? Enfim, eu acredito que quanto mais ações nós fizermos, por exemplo, essa ação popular para para ordenar o TSE a cumprir a lei em relação à cédula de papel, substituindo a urna eletrônica onde não houver impressora acoplada, nós vamos disponibilizar esse texto também, de maneira que ele possa ser protocolado, pode ser ingressado em todas as sessões judiciárias federais do país, sabe? Tudo bem que vai ficar uma litispendência no primeiro processo que for aprovado, que pode ser o nosso, pode não ser o nosso, pode de repente ser outro processo, né? De repente o nosso juiz aqui, nós já escolhemos o juiz federal daqui de Curitiba, da República, né, de Curitiba, que eu espero que prevaleça aqui, e eu gostaria muito até que caísse na mão do Dr. Sérgio Moro. Não sei se isso é possível, a 13ª vara deve estar travada pelo volume de processos, mas que caia na mão de um juiz sério, um juiz que esteja disposto a protagonizar também pelo bem, né? Porque protagonizar pelo mal já estamos bastante cansados, né? E dessa maneira fazer com que mais e mais pessoas sejam envolvidas nesse processo, que é um processo de civismo, um processo de cidadania. Se nós não tivermos eleições honestas, eleições transparentes no Brasil, nós não vamos ter nunca nada, sabe? Não vamos ter absolutamente a possibilidade de mudar o país, nem mesmo com as propostas federalistas que nós levamos adiante, porque ninguém vai conseguir, por mais que todo mundo vote, a gente não vai conseguir tirar essa gente do poder. Isso está acontecendo na Venezuela, 90% da população venezuelana já votou, que é fora esse Maduro e esses assassinos de lá, e não conseguem tirar, sabe? Quer dizer, nós podemos gradativamente chegar nesse mesmo processo, nesse mesmo patamar, então nós corremos um risco enorme. Ainda temos algumas instituições que funcionam, então nós temos que usar, temos que fazer de tudo, temos que forçar a barra de todas as formas,
para que a gente consiga vencer. O bem tem que vencer. E é isso que eu gostaria de deixar como recado final e reiterando os parabéns a todos que estão realmente agindo de forma objetiva. Vamos em frente. Muito bem, Thomas. Só lembrando também que Caracas, ela não é igual a Brasília, não. Caracas é uma cidade que fica concentrada, é uma capital reconhecida já de muitos anos. É como se fosse São Paulo aqui no Brasil, né? E lá moram muitas pessoas, que é diferente, por exemplo, de Brasília, onde tudo é longe. Né? E, obviamente, lá, mesmo tendo uma capital com muita influência popular, e saíram milhões de pessoas nas ruas. Milhões, em inúmeros protestos. E não conseguiram derrubar Maduro. Tá? E aqui em Brasília, se você fechar 4 rodovias em volta, você fecha Brasília, não entra ninguém, igual já aconteceu no passado, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também. E também vou deixar as considerações finais aqui. O Dalmo não está presente aqui para fazer as suas considerações, mas em nome do Conclave, da turma do Conclave pela Democracia, e o Thomas faz parte, a doutora Cortiz, a doutora Cláudia fazem parte também, nós só temos a agradecer ao Dalmo por ter aberto os nossos olhos, ao doutor Hugo também, que por questões técnicas não pôde estar aqui conosco e acompanhar e falar também, mas ele é o homem da estatística, o homem do estudo da matemática forense. Nós provamos que a eleição de 2014, ela não tem base, não é nem estatística. A matemática forense que a NBL, que a Newcomb Benford Law oferece, a eleição de 2014 não passou nem aos pés do que a lei oferece, e essa lei ela é reconhecida internacionalmente em vários países de primeiro mundo, inclusive nos Estados Unidos. É a lei que prende contador, é a lei que prende dono de empresa, é a lei que prende as maiores sonegações fiscais lá. Tá? E nós descobrimos que a eleição realmente foi manipulada aqui no Brasil pela regra da lei, que é a lei da matemática forense. E o que a gente pede é que no futuro, que o Poder Judiciário também, as nossas novas leis, incorporem esse tipo de procedimento no Brasil também, para que não só as empresas que tentem sonegar, mas também o próprio governo e também as nossas eleições possam sofrer um método de auditoria forense. E com isso também eu me despeço, agradeço quem está transmitindo a nossa informação, pessoal do Avanço, pessoal do Rua Brasil, pessoal da RedeNet e todos os demais aí que a gente não lembra o nome aqui para poder fazer o repasse, mas Deus abençoe todos vocês aí também. E todo o público que assistiu também, é hora da gente botar a mão na cabeça também e relembrar tudo que foi dito aqui, e apoiar também, pessoal. A gente depende muito de todo mundo aqui, ninguém aqui ganha dinheiro para fazer o que está fazendo aqui, não. Todo mundo faz de coração, porque se a gente não buscar esse país novo, essa coisa que a gente precisa, essa pujança e mudar isso aqui para algo realmente que possa evoluir, nós vamos ser sempre refém de político bandido, não é só político, também empresário corrupto também, que vai comprando político vai se vendendo, comprando e vendendo, e a gente vai ficando no meio dessa máquina, pagando imposto, que a gente nunca vê o resultado disso, certo? Então agradeço muito a todos vocês, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos, e bye bye. Tchau. Até a próxima.